This call is now being recorded. Beleza, então vamos começar aqui, né, com um problema que envolve gráfico. A figura representa o gráfico da velocidade escalar em função do tempo de determinado movimento. Sabe-se que no instante t igual a zero, um móvel partia da origem das abscissas. Então, né, é o marco zero, certo? E aí ele quer primeiro que você responda aqui na letra A. Para cada trecho do gráfico, classifique o movimento. Né? Esse é um movimento progressivo, regressivo, acelerado, desacelerado ou uniforme. Né? Uniforme, lembrando aí que denota a velocidade constante. Tudo bem? Vocês se recordam disso aí, então? O que é um movimento progressivo, galera? Fala para mim aí rapidinho. Velocidade maior que zero? Velocidade maior que zero. Isso significa que ele está se deslocando para a direita, né? Se eu tenho aqui uma rodovia, onde esse é o marco zero, quando a velocidade é positiva, significa que o movimento dele é da esquerda para a direita, né? Nesse sentido aqui da setinha. E o que aí, né, complementa aí, foi o Arthur Ferreira que respondeu, né? A Maria Alice também. Maria Alice também. Então, complementa aí, Maria Alice. O que seria um movimento retrógrado? Velocidade menor que zero. Velocidade negativa, menor que zero. E no gráfico representa que é um movimento que vai da direita para a esquerda. Perfeito. Então, aqui, ó, V positivo, V negativo. O que é um movimento acelerado? Uma outra pessoa aí, além da Maria Elise e o Arthur. Quando que a gente sabe que o movimento é acelerado? Quando está inclinado para cima e vai aumentando a velocidade? Isso, Sofia. Mas tá certo o que você falou, mas eu queria uma definição mais formal. Aceleração maior que zero, professor? Não, pode dizer assim? Isso é incompleto. A aceleração ser maior que zero não significa que é acelerado. Ô, professor, nesse caso, um movimento ele é acelerado quando a sua velocidade ela aumenta com o passar do tempo? O módulo da sua velocidade aumenta com o passar do tempo. Perfeito, isso aí. Mas em termos de sinal, gente, a gente falou isso aí. O que é o movimento acelerado? Quando a aceleração for positiva, isso significa um movimento acelerado? Não. Se os sinais forem contrários, é retrógrado, é desacelerado, e se os sinais forem iguais, é acelerado. Eu acho que é isso. Perfeito, é isso. É isso que eu queria que você respondesse, Sofia. Muito bom, tá? Eu estou escrevendo aqui, né? Só para ter registrado, então, movimento progressivo e retrógrado. E aí o movimento acelerado. Movimento acelerado. Fala de novo para mim, Sofia. Quando os sinais são iguais. Isso, então a aceleração é positiva e velocidade também é positiva. Aceleração negativa e velocidade também negativa. Perfeito. E movimento é desacelerado. Quando eles têm sinais diferentes. Então, aqui é positivo e V vai ser negativo, ou a aceleração é negativa e V é positivo. Perfeito, perfeito. Então, estamos aqui resumindo os tipos de movimento. Então, vamos analisar aqui agora este gráfico, certo? Então, aqui a gente tem 3 trechos, né? A gente tem um trecho aqui, ó, que vai de A até B, né? Um trecho que vai de B até C, e por fim um trecho que vai de C até D, tá? Então, o primeiro trecho que vai de A até B, esse movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Progressivo, que a velocidade está aumentando de 2 para 6. Não. Ele é progressivo, mas o motivo é outro. Não é porque a velocidade está aumentando. Porque ele está se movimentando da esquerda para a direita. E como é que você sabe que ele está se movimentando da esquerda para a direita, Ana Clara? Porque ele está saindo... eu não sei explicar. Tenta ele aí, saiu tenta do aí. 0 para ir para o 2, que está no lado direito. Porque a velocidade é positiva.
velocidade positiva. Eu ia falar isso. Por ser positivo, você consegue saber que ele está indo da esquerda para a direita. Isso aí, show. Aí, continua agora. Então, a gente já sabe que ele é progressivo, certo? Né? O movimento é progressivo. E de B para C? É progressivo ou retrógrado? Uniforme, que é constante? Não. Não? É uniforme, sim. Só que eu vou discutir isso depois. Além de ser uniforme, a gente pode ainda dar essa outra característica, se ele é progressivo ou retrógrado. E aí, o movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. Progressivo também. Por que é progressivo, Ana Clara? Também. Por que é também progressivo? Porque a velocidade positiva. Exatamente. E aí, para complementar, então, do trecho CD, que tipo de movimento é? Também é progressivo. Perfeito. Então, todos aqui têm um movimento progressivo porque todos têm uma velocidade positiva. Correto? Então, é o sinal da velocidade que vai determinar se ele é progressivo ou retrógrado. Lembra? O sinal da velocidade vai dizer ele está se deslocando para a direita, ele está se deslocando para a esquerda. Beleza? É isso. Se a velocidade aumenta, fica constante, diminui, isso aí é uma outra característica, se ele vai estar acelerado ou não. Correto? Agora a gente vai analisar essa outra característica. Professor, Pode falar, Sofia. e se, por exemplo, esse movimento do C ao D, ele passasse da linha zero, como que seria? Seria retrógrado? Seria retrógrado. Seria Hum. retrógrado. Ele estaria com velocidade negativa, logo ele estaria se deslocando da direita para a esquerda. Perfeito? Professor, Pode falar, Lu Anderson. tipo, mesmo se ele tivesse começado positivo e terminado negativo, ele seria retrógrado? Ou teria que definir? Aí você teria dois trechos, onde o trecho positivo é progressivo e o trecho negativo é retrógrado. Sacou? Aham, valeu. Show. Sim. Agora vamos analisar agora a outra informação que ele pede, né, para a gente poder classificar aqui. A gente já sabe que é progressivo para todo mundo, mas aí de A para B, é acelerado, é desacelerado ou é uniforme? E aí? Acelerado. Perfeito. Por que é acelerado? Porque ele tá aumentando a velocidade. Perfeito, é isso aí. Simples assim. É progressivo e acelerado porque está aumentando a velocidade. E do trecho BC? Uniforme? Você está me perguntando ou respondendo? Eu tô insegura por isso. Uniforme. O que significa ser uniforme? Porque a aceleração ela fica constante, ele não acelera e nem diminui. A velocidade fica constante. Isso. Né? Ele não acelera nem isso, exatamente. Então, a velocidade fica constante. A aceleração fica valendo... Quanto que vale a aceleração nesse movimento? 1 metro por segundo? Não. Se Fica ele em tiver... zero? Zero. Se ele tiver aceleração, então a velocidade vai aumentar. Como a velocidade não muda, logo ele não tem aceleração. Ô, professor, só um minutinho aqui. Sim, Naquele trecho de A até B, eu poderia dizer que é acelerado porque tem sinais iguais? Aceleração e a velocidade? Pode. Ah, tá. Aproveitando o que você perguntou, eu já sei que a velocidade é positiva, né? Onde eu escrevo isso? A velocidade é positiva. Mas como é que eu sei que minha aceleração vai ser positiva? Kerlon. Como é que eu sei que a aceleração é positiva também? Como é que eu sei que ela vai ter o mesmo sinal que a velocidade? Vocês sabem responder? É a inclinação do gráfico. No gráfico ele é inclinado assim, isso indica uma aceleração positiva. Se ele é inclinado assim, uma aceleração negativa. Então aqui, ó, ambos vão ter o mesmo sinal, portanto, movimento acelerado. Tudo bem? Você pode repetir o que você falou agora, por favor? A inclinação do gráfico, né, num gráfico velocidade por tempo, a inclinação dele representa uma aceleração positiva, né, nesse sentido assim, ó, subindo.
ascendente. Se ele tiver assim, descendente, é uma inclinação negativa e, portanto, uma aceleração negativa. Tá? E aí entra na regra que o Kern está dando destaque. Ó. Velocidade e aceleração no trecho AB, ambas têm o mesmo sinal, portanto, o movimento só pode ser acelerado. Tranquilo? Tranquilo. Show. Agora o trecho BC, ele não tem aceleração, né? Já falaram que é uniforme. E o trecho CD? Professor, sobre o que Oi? você falou, tipo assim, só para visualizar, se Uhum. essa reta, a reta CD, ela continuasse descendo, aí ia ser uma aceleração negativa que você está falando. Que Não, no caso. a reta CD, se ela a reta CD é negativa, e se ela continuasse descendo, ela continuaria sendo negativa. O que iria mudar? A velocidade. Ah, tá. Agora sim, entendi melhor. O sinal da velocidade iria mudar, e aí o trecho depois, né, um ponto E, vamos colocar assim, ele seria diferente, a classificação do movimento dele. Beleza? Então, vamos seguir aqui. O trecho CD, então, já falei para vocês, a aceleração é negativa. Então, que tipo de movimento a gente tem no trecho CD? Retrógrado. Não, não é retrógrado a palavra, não. Desacelerado. Desacelerado. Alguns livros optam por chamar também de retardado, tá? Movimento retardatário também. Eu vou colocar desacelerado, porque eu acho que fica mais direto. Tá bom? E aqui, né, a gente tem uma velocidade positiva e uma aceleração negativa. Show? Então a gente classificou, tá respondido letra A aqui, ó. A gente tem a classificação do movimento para cada trecho. Aí ele pergunta... Professor, Oi, pode falar. mas se eu colocasse na prova movimento retardado, você iria aceitar? Com certeza. Cara, essa parte de classificação eu não dou muito... Assim, é importante que você use os termos corretos, né? Não confunda, mas... você não pode confundir, por exemplo, movimento retrógrado com desacelerado, né? Isso é diferente, mas desacelerado, retardado, retardatário, são todos sinônimos e são válidos. Ah, sim, ok. Show. Ô, professor, você Uhum. poderia me explicar de novo por que é progressivo o CD? Fazendo favor. Ser progressivo ou ser retrógrado está associado com isso aqui, ó. Sinal da velocidade. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Entendi, obrigada. Beleza? É o sinal da velocidade. Em todos os pontos aqui no gráfico, independente do trecho, a velocidade tem sempre um valor de sinal positivo. Tudo bem? Sim. Ok. Então aqui, ó, continuando. Letra A foi, agora letra B. Letra B é o seguinte, calcule a aceleração para cada trecho. Aí é imediato, né? O cálculo da aceleração. É o quê? Variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Dá para fazer de cabeça. Quanto que é a aceleração no trecho AB, gente? Fala aí para mim, hein? De cabeça. 6. Ó, 6 menos 2 é 4. 4 que divide 2 é 2. A aceleração aqui, ó, nesse trecho, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ter aceleração significa que a cada segundo ele aumenta a sua velocidade em 2 unidades, né? Então, você pode perceber, ele começa aqui no 10, 1 segundo depois que está aqui, ó, ele vai para o 4, 1 segundo depois ele vai para o 6. Tudo bem? Dava até você olhar pelo gráfico, né? Você vê, olha, como o gráfico está indo de 1 em 1 segundo, você consegue até descobrir a aceleração, vendo quanto que muda aqui, né, para cada 1 segundo. 2 unidades, tá bom? No trecho BC, quanto que vale a aceleração? De cabeça. 0. Perfeito. Por que, Maria Eli, 0? Porque a velocidade é constante. Perfeito, exatamente. Porque não tem variação da velocidade, tá? A aceleração aqui só pode ser 0. E, por fim, no trecho CD, quanto que vale a
Aceleração? Professor, nesse caso seria 3 metros por segundo ao quadrado. Quase. Ou não? Quase. Uns 3 metros por segundo, né? Não. Não. Mas só que, professor, aqui é negativo, não é? Fica negativo. Exatamente, por isso que é o quase. Então seria quanto? Menos 3 metros. Isso. Mas eu falei o menos, professor. Eu não ouvi você falar, não. Falei, professor, juro. Tá gravado, eu vou conferir depois. Ok. Mas é isso, é porque seria menos 3, tá? Menos 3, né? Negativo. É só fazer, né? Vocês entendem aí, né? Você vai fazer 0, né? Velocidade final, 0, menos a velocidade inicial, que é 6. Então, 0 menos 6 é menos 6, dividido pelo tempo, que vai de 4 a 6 segundos, 2 segundos. Então, é menos 6 que divide 2, dá menos 3, tá bom? Então, não tem suspenso, não tem mistério aqui, não. Então, tá aí, ó. Letra B também respondida. C. Para cada trecho do gráfico, calcule a variação da posição e a seguir determine a posição do móvel para esses instantes de tempo que estão aí, tá? Então, eu quero saber o seguinte. Variação da posição é basicamente o deslocamento, né? Qual que é o deslocamento desse cara? Para cada pedaço desse gráfico. Né? Vocês entenderam? Eu vou reproduzir esse aqui, ó, porque a figura já está ficando carregada. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui é T, aqui é V, dado em metros por segundo. Esse T aqui é dado em segundos. Eu sei que ele começa aqui do 2, aqui é 4, aqui em cima é o 6. Né? Deixa eu deixar isso um pouquinho mais organizado aqui. V dado em metros por segundo. 6. Então, ele vai ter um pedacinho aqui que ele anda até aqui, fica constante em outra parte, desce. Não é isso? E aí, os tempos, daqui para cá, aqui é 2 segundos, aqui é 4 segundos e aqui é 6 segundos, correto? Então, tá bom. Então, esse ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E aí, como é que eu faço para descobrir aí o deslocamento para cada um desses trechos? O professor, nesse caso, eu lembro que você explicou naquela videoaula lá que você deixou disponível, que para a gente descobrir essa questão do delta S, é só a gente fazer a área de cada trecho. Perfeito, Kerlon, exatamente isso aí. Então, ó, o trecho AB tem que calcular essa área aqui, ó. Que figura plana está sendo formada aí nessa área, que corresponde ao trecho AB? Trapézio. Perfeito, trapézio. Então, vou colocar aqui, ó, trecho AB. Então, o delta S AB, é bom colocar um índice embaixo para a gente deixar organizado, né? Vai ser a área de um trapézio, então, que é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Aí, vamos lá. Quem é a base maior aí, turma? Vocês conseguem identificar? Quem é a base maior? 6. Perfeito, 6. Esse cara aqui, ó, é a base maior. Quem é a base menor? Aí, nesse caso, seria 2. Esse é a base menor. E a altura? 2 segundos. Perfeito, perfeito. Então, tá ali as informações. Vamos responder agora. Então, base maior é 6. Base menor, 2. A altura, 2, que divide 2. Então, aqui já é imediato, né? 2 corta com 2. Delta S desse trecho AB é de 8 metros. Então, esse é o deslocamento que ele sofre ao longo desse trecho. Tudo bem, galera? Fácil, né? É só isso, ó. Como o Kerlon lembrou aí, né? Bem lembrou, num gráfico velocidade por tempo, a área abaixo desse gráfico representa o deslocamento dele. Tá? Então, a gente acabou de encontrar o deslocamento dele nesse trecho AB. Alguma dúvida, galera? Professor, Pode falar.
Tipo, a gente pode fazer isso igual ali no trecho BC. A gente poderia fazer isso também? É isso que a gente vai fazer para todos os trechos. Tipo, no caso, faria a área do retângulo? Perfeito, exatamente, área do retângulo. É porque eu devo ter feito errado, mas teve uma questão que eu fiz, que eu tentei fazer isso de tipo área, e era retângulo, e não acabou dando muito certo, mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Talvez a conta que você fez pode não estar certa. Mas é isso, é esse o raciocínio, tá? Como é que é a expressão para calcular a área de um retângulo, turma? Base vezes altura. Base vezes altura. Quem é a base? Quem é a base, galera? 6. Não, 6 não. 2. 2. 2 é. Ah, tá. Esse cara aqui, esse intervalo aqui é a base. E quem é a altura? Agora é 6. Ah, agora eu entendi porque você falou 6. Tá certo. Daria certo também. Seria 6 vezes 2. Então, nosso delta S do trecho BC é de 12 metros. Certo? Alguém fez uma pergunta no chat? Deixa eu ver. Professor, nos 2 segundos entre eles sempre vai ser 2? Não entendi sua pergunta não, Maris. Nos segundos entre eles sempre vai ser 2. Nos trechos, né? Mas é isso que você tá falando, tipo assim, porque no trecho que vai de A até B é 2 segundos, de B até C também 2, de C até D 2, né? Se foi essa pergunta, foi uma coincidência do problema, mas não necessariamente os trechos vão ser divididos de 2 em 2 segundos, né? Esse problema específico que tem essa característica. Tá respondido, Maris? Ok. E aí, para finalizar, né, esse item, então, trecho agora CD. Trecho CD. Qual é a área que eu vou ter que calcular aqui, pessoal? Área do triângulo. Agora, Base que cor que eu uso? Eu já usei altura. vermelho, já usei azul, já usei todas as cores. Que cor que eu uso? Eu vou usar amarelo, será que dá certo? Será que dá para enxergar? Ah, dá. Então. E que figura plana é formada ali? Triângulo. Perfeito. Como é que a gente calcula triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Vocês acharam que vocês nunca iam usar isso, vocês aprenderem geometria, tá vendo? Em física eu não esperava usar mesmo, não. É pra vida, rapaz. É só pra física, não. Tá bom. Vamos lá. E qual que é a base desse triângulo? 2. Qual que é a altura desse triângulo? 6. 6. Então, vamos lá. Base 2, altura 6, dividido por 2. Corta ali, né? Corta, corta. Nosso delta S do trecho CD é de 6 metros. Só que aqui cabe a gente interpretar. Vamos lá, talvez pegadinha, né? Será que vocês vão cair nessa pegadinha? Mas já que eu falei que é pegadinha, vocês vão saber que eu tô falando. Dei mole. Esse delta S, para os 3 casos, ele vai ser positivo? Não. Sim. Acho que não. Por que não? Porque tem o trecho C. É aquele que desce o último. É CD? Aham. Ele é negativo, né? Porque velocidade, aceleração negativa. Não, então. Eles são os 3 positivos. É porque envolve, tipo, meio que área de figuras geométricas, por isso que não conta como negativo? Não. Essa observação que você fez, Arthur, é importante. Então, porque assim, área sempre é positiva. Beleza. Só que o delta S nem sempre é positivo. Então, quando você calcula a área, você vai ter a informação de um resultado positivo. Mas na hora que você vai ver o delta S, você tem que olhar o sinal, tá? E, Ana Clara, apesar do gráfico
descendente, né, caindo, ainda assim esse movimento é progressivo, né? O que significa você ter um ΔS positivo e um ΔS negativo? O ΔS é o deslocamento, certo? Então, ΔS positivo significa que ele está andando para a direita, ou seja, tem velocidade positiva. Um ΔS negativo significa que ele está voltando, né? Ele está andando para a esquerda. Sacou? Como os três casos têm velocidade positiva, os três casos são de movimento progressivo, os três casos, o ΔS vai ser positivo. Agora, quando é que seria negativo esse ΔS, pessoal? Né? Olha só, eu acho que foi até a Ana Clara que fez esse comentário mais cedo. Quando, por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Foi você, não foi, Ana Clara, que falou assim, se o gráfico continuasse descendo, né? Sim, sim. Se continuasse aqui até um ponto E, por exemplo, ó. Então, essa região aqui, vou chamar aqui o roxo. Essa região aqui, ó, teria uma velocidade negativa, portanto, o movimento seria Retardado? Não, é retrógrado. Retrógrado. Travei aqui. Seria retrógrado. Velocidade negativa, aceleração negativa, seria um retrógrado acelerado, tá? E o ΔS seria negativo. Né? Você calcularia uma área de um triângulo positivo, mas na hora de interpretar você daria um ΔS negativo. Peraí, professor, não entendi porque seria um retrógrado acelerado. Não entendi. Ó. Este gráfico aqui, ó, ele está abaixo do eixo X. Então, os valores da velocidade são todos negativos, concorda? Sim. Aqui é 2, aqui seria, sei lá, um -2, né? Um -4, um -6 e por aí vai. Ó. Todo mundo daqui para baixo é negativo. Então, todos os valores da velocidade aqui nesse trecho D, E, seriam todos com velocidade negativa. Se é velocidade negativa, então o movimento ele é retrógrado, né? Lembra do que a gente colocou aqui, ó. Certo? Tá bom? Então é por isso, nesse trecho aí, que não faz parte do problema, é só para complementar aqui, que foi acho que a pergunta que a Ana Clara fez, que é muito boa. Esse trecho seria um movimento retrógrado, então a velocidade seria negativa, tá? E como a aceleração nesse trecho também é negativa, isso indicaria um movimento retrógrado acelerado. Tá? Pensa assim, ó, de C para D, ele está a 6 metros por segundo, a velocidade dele está diminuindo. Chegou a 0, e aí depois começa a aumentar também, só que aumentar para o lado negativo. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Então, nesse caso, todos seriam positivos, mas nesses três trechos aí, né, de A para B, de B para C, de C para D, os deslocamentos são todos positivos, mas se houvesse um quarto trecho de D para E, que eu estou assinalando aqui, esse trecho em específico seria um ΔS negativo. Né? Ele parou de andar para frente e começou a andar para trás, entre aspas, andar para a esquerda. Tudo bem? Só fazer essa observação aqui. Ok, turma? Ok. Show. Então, voltar. Então, aqui a gente encerra, então, o item C, né? Calcule a variação da posição. Ah, tá, não tem um complemento. E a seguir determine a posição do móvel relativa a um instante de tempo t igual a 2, 4 e 6. Que são basicamente essa resposta, né? Tipo assim, depois de 2 segundos que começou o movimento, no início do texto ele fala aqui, ó, que ele parte da origem, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui o trecho do enunciado. Aqui, ó. No t igual a 0, o móvel partia da origem, ou seja, parte do zero. Passou 2 segundos, a gente viu o quê? Que ele andou 8 metros. Não é isso? Então, ele começa aqui nesse zero, passou 2 segundos, ó, ele vem para cá. Andou 8 metros. Né? Isso aqui no intervalo de tempo de 2 segundos. Mais 2 segundos depois, né? 4 segundos desde a origem, ele andou o quê? 12. Então, ele vai estar na posição 12. E aí, como é que a gente interpreta isso? Ô,
professor, nesse caso ele estará na posição 20. Perfeito. Isso aí, Kerlon. Muito bom, cara. Então, ele vai estar na posição 20. Né? Porque o 12 metros corresponde só ao trecho BC. Como ele já andou 8 do trecho AB, 8 mais 12, 20. E aí, mais... Então, esse aqui é 2 segundos desse intervalo, mais 2 segundos do outro. E ao final do trecho CD, quanto ele vai ter andado, então? 26, né? 26 metros. É isso aí. Aí, de 0 até 8 metros, ele anda de maneira acelerada, velocidade aumentando. De 8 metros a 20 metros, né? Da posição 8 metros até a posição 20 metros. Ele anda de forma constante, né? Se movimenta com velocidade constante. E de 20 a 26 metros, ele se move de maneira desacelerada, tá? O que vai acontecer no final do percurso, quando ele chegar na posição 26 metros? Pelo gráfico. Ele vai parar? Exato. Por que ele vai parar, Maria Elis? Porque o gráfico acaba lá, ele não vai para lugar nenhum mais. Não é porque o gráfico acaba, não. O que significa você parar, do ponto de vista dessas variáveis que a gente A estuda? velocidade zero, a aceleração Isso, zero. porque a velocidade vai ser zero. Então ele para porque a velocidade chegou em zero. Ou seja, ele não tem velocidade, logo ele não se movimenta. Beleza? Você percebe que tudo que a gente fez, a gente está gastando a aula inteira com esse problema, mas aqui tudo que a gente está discutindo é interpretar o gráfico. A gente só está fazendo isso, interpretar gráfico. A gente está usando o conhecimento que a gente tem de cinemática para poder interpretar esse gráfico que representa o movimento, né? Fala aí, Ana Clara. Então, o que significa eu dizer, qual a diferença de eu dizer que uma aceleração é zero ou uma velocidade é zero? Uma aceleração ser zero significa que você anda de maneira constante. Uma aceleração zero indica que você se movimenta, só que você se movimenta de uma forma uniforme, constante. Beleza? Uma velocidade zero, você não se movimenta. Tá? Deixa eu te dar uma ideia aqui, por exemplo, ó, fazer aqui um rascunho. Uma aceleração zero e uma velocidade diferente de zero, né, vamos colocar uma velocidade de 2 metros por segundo, indica o seguinte: a cada 1 segundo, você anda 2 metros. Então, ó, aqui é o segundo zero. Anda 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. O espaçamento aqui, ó, é de 2 metros. O espaçamento da distância é de 2 metros. O espaçamento de tempo aqui, ó, é de 1 em 1 segundo. Tá? Se a minha aceleração fosse de 2 metros por segundo ao quadrado, não, vamos colocar aqui 1, né? 1 metro por segundo ao quadrado, e eu começasse com a velocidade de 2 metros por segundo, então, ó, aqui eu teria uma velocidade, então, de 2 metros por segundo. 1 segundo depois, eu estaria a uma distância aqui, que tem que calcular, né? Mas com uma velocidade de 4 metros por segundo. 1 segundo depois, eu estaria a uma distância muito maior, e com a velocidade, desculpa, aqui é a velocidade de 3 metros por segundo, aqui é a velocidade de 4 metros por segundo. Então, essa diferença entre esses pontos é de 1 segundo. Beleza? Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui? A uniformidade do movimento. Ó, nesse caso, em que minha aceleração é zero, eu estou andando a cada 1 segundo 2 metros. Nesse segundo caso aqui, ó, quando eu tenho uma aceleração, a cada 1 segundo eu ando a distâncias cada vez maiores, porque ele está acelerado. Então, isso significa que está acelerado. Você está andando cada vez mais rápido à medida que o tempo passa. Quando você não tem acelerado, você anda de uma maneira constante à medida que o tempo passa. Certo? E, por fim, se a sua velocidade for zero, é um ponto fixo, você não anda. Né? Você está em repouso. Tá? Deu para esclarecer, Maria Elis? Foi a Maria Elis que perguntou, né? Não, fui eu, Foi né? Ana Clara, perdão, Ana Clara. Mas esclareceu sim, agora entendi mesmo. Show. Então, é basicamente isso. Ter aceleração zero, você ainda está se movimentando, só que de maneira uniforme, constante, padronizada.
e t de velocidade zero, você está parado. Ok. Show. Então, o item C foi, né? A gente está representando... Isso aqui é a resposta do item C, esse gráfico aqui. Né? Agora o item D. Esboce os diagramas horários de posição e da aceleração desse movimento. Então, ou seja, esse aqui é um gráfico de velocidade por tempo, mas como é que seria um gráfico posição por tempo, né? Para cada um desses trechos. Eu queria saber copiar e colar esse negócio aqui, ó, que eu fiz. Eu não sei, cara. Mas vamos colocar assim, eu vou desenhar aqui embaixo. Então, agora é o tempo dado em segundos e aqui é a posição S dada em metros. Vamos lá. O trecho AB, que a gente está estudando aí, ele é um trecho que a gente viu que é um movimento progressivo e acelerado, né? Então, um movimento que tem aceleração, correto? Fala para mim, turma. Correto. Correto. Se eu transporto esse movimento que é acelerado num gráfico posição por tempo, que tipo de curva ele produz? Continua sendo uma linha reta? O professor, nesse caso, seria uma parábola. Perfeito, uma parábola. Aí lembra que parábola, olha só, ela pode ter uma abertura para baixo ou uma abertura para cima, não é isso? Uma concavidade para baixo ou uma concavidade para cima. Vocês lembram o que determina essa concavidade, quando ela é para baixo ou para cima? Se o A é Pra positivo ou negativo. Isso, então, para a concavidade ser para cima, o A tem que ser o quê, Lu Anderson? Tem que ser positivo. E a concavidade para baixo, a aceleração tem que ser negativa. Perfeito. No trecho AB, qual é o sinal da aceleração que a gente calculou? É positiva, professor. Positiva, sim. É acelerado o movimento, no caso. Isso, é aceleração positiva. É acelerado, perfeito. Então, a gente vai ter aqui uma concavidade para cima, né? Então, esse aqui vai representar o trecho AB. Não é isso? Estão de acordo, pessoal? Isso aqui, ó, é a abertura para aceleração positiva, que é o trecho AB, tá? Só que, fala para mim se está acompanhando ou não. Diz que sim. Esse silêncio é ruim. Por mim, tudo bem. Sim, tudo de boa. Então, aceleração positiva, abertura para cima. Então, esse é o gráfico que a gente vai colocar. Mas esse gráfico a gente vai colocar ele todo? Aí eu disse para vocês, não. Se você lembrar do vídeo que eu passei, ó, essa perna aqui, ó, denota um lado de velocidade negativa. Esta perna denota um lado de velocidade positiva. Opa, positiva. E esse vértice aqui, ó, é velocidade zero. Tá? Essas são as características da parábola. Beleza? Eu sei que esse gráfico, ele não começa, esse trecho AB não começa no zero, então ele não vai começar desse vértice, ele vai começar de uma coisinha para cá, ó. E eu sei que a velocidade dele é positiva, então esse trecho em específico seria algo mais ou menos assim, ó. Ele começa do zero, né? Mas ele não seria um vértice, seria um braço de parábola, né? Vou colocar até aqui assim, mais ou menos. Aqui. Onde eu sei que aqui, ó, ele vai andar 8 metros, tá? Porque a gente calculou lá. Para 2 segundos. Tudo bem? Eu sei que pode ser, assim, um pouco confuso agora, mas isso, à medida que você estudar gráfico em cálculo, talvez essas coisas fiquem mais imediatas. Então, esse aqui seria o trecho AB, tá? Ele é um pedaço de parábola. A, B, C, D. No trecho BC, que tipo de movimento a gente tem no trecho BC, turma? Vamos relembrar aqui, ó. Esse aqui é o trecho BC. Que movimento é esse? Uniforme. Uniforme, é um trecho uniforme, que significa ter uma velocidade constante. Quando a gente vai para o gráfico posição por tempo, a curva
continua sendo de uma parábola? Fala para mim aí. Acho que não, professor, porque Não. a aceleração vai ser 0, então. Exatamente. E qual tipo de curva que a gente representa? Não sei se vocês se recordam, seria uma linha reta. Beleza? Então, o trecho BC seria uma linha reta. O trecho AB é uma perna da parábola. O trecho BC é uma linha reta. Tá? Tá bom? E aí, para complementar agora, para finalizar, né? O trecho CD. Qual é a aceleração do trecho CD? Que é esse trecho aqui. O sinal. Negativo. Negativo. Então, se o sinal é negativo, eu já sei que isso vai corresponder a esse tipo de parábola aqui, né? Que é uma aceleração negativa. Né? E aí, de novo, ó, aqui no vértice a velocidade é 0. Desse lado aqui, ó, ele representa uma velocidade negativa. E desse lado aqui, ó, ele representa uma velocidade positiva. Como o nosso gráfico ele só tem velocidade positiva, a gente vai pegar, então, esta perna aqui, ó. Tá? Isso aqui, gente, imagino que vocês estão achando esquisito, mas isso é um rascunho, é um esboço de gráfico, né? Então, ele seria algo... Ele vai até o 0, né? Então, ele vai pegar essa parte aqui toda, ó. Ele pega até essa aqui, ó, até o vértice. Seria um negócio... Eu vou ter que expandir esse gráfico, um negócio mais ou menos assim, ó. Aí aqui é o vértice. Então, esse aí seria mais ou menos o gráfico desse movimento, do S por T. Tá? E aí a gente conclui o exercício. Tudo bom? Então, aqui é só fazer um rascunho, é só dar uma ideia. E aí eu posso complementar aqui com as informações, ó. De 0 a 2 segundos, ele andou 8 metros. De 0 a 4 segundos, ó, aqui... Oh, meu Deus. Voltar. Tá. Daqui até aqui, ó, é 20 metros. E deixa eu colocar esse aqui. Maior. Até aqui, ó, seria 26 metros, que a gente calculou. Tá? Então, esse seria mais ou menos o rascunho do gráfico. Beleza? Para vocês não ficarem desesperados, essa questão eu não vou colocar na prova, não. Esse item aí dessa questão eu não vou colocar na prova, não. Mas os outros itens são bons de colocar. De boa? Vocês estão tranquilos? Não, vocês estão desesperados. Ai, meu Deus. Qual o sentimento agora? Desespero. Isso. Sentimento médio. Eu nunca, tipo, fiz uma prova sua, então não sei como que é o seu jeito e tal. Aí, então, desespero pra caramba. Tipo, então, estudar, né? Não, vai dar certo, cara, vai dar certo. Eu cobro o que eu falei, tá ligado? Tudo aquilo que eu já falei aqui em sala é o que eu cobro. Professor, eu não entendi direito porque... Opa, peraí. Eu não entendi direito porque o gráfico de CD ficou dessa forma. Então, primeiro é o seguinte, você tem que relembrar aqui, Enzo. Deixa eu... Vamos apagar aqui tudo. Então, ó, vamos lá. Quando o movimento é acelerado, num gráfico CD, ele vai representar a curva que é associada a este movimento, é uma parábola. Então, essa parábola pode ser positiva, ela pode ser... desculpa, é a ordem errada. Pode ser aqui, ó, negativa esse, ou positiva esse aqui. Tudo bem? Nesse trecho CD, a aceleração é negativa. A gente calculou lá em cima, né? Lembra? A aceleração desse trecho é negativa, então é esse aqui que vai representar o gráfico. Só que esse gráfico, ele tem trechos dele que indicam o sinal da velocidade, né? Então, esse trecho aqui, ó, a velocidade dele é negativa. Esse vértice aqui, ó, representa a velocidade 0, perdão. E esta perna aqui representa uma velocidade positiva. Tudo bem? Como é que eu sei disso? Ó, porque aqui ele está subindo, né? Então, meu S está aumentando, ele está se deslocando para o lado positivo, por isso que é positivo. Aqui, ó, ele está descendo. Então, ou seja, eu começo no S alto, uma posição de, sei lá, 4 km, eu vou para uma posição menor, 2 km, eu estou me deslocando para a esquerda, por isso que é negativo, sacou?
Você pode pensar isso como se fosse um morro, né? Um você está subindo ele, positivo, o outro você está descendo ele, então negativo. Tá? E aí, o que a gente sabe? Eu sei, então, desse gráfico, desse trecho CD, eu sei que minha aceleração ela é negativa e eu sei que a minha velocidade é positiva. Então, esse trecho vai ter que ser representado por esse pedaço aqui, ó, essa perna da parábola. Entendeu? Aí eu só peguei essa perna e coloquei lá. Tá claro, Enzo? Valeu. Fala aí, Arthur. Ô, professor, caso, tipo assim, igual você falou, isso é parte de um morro em que eu tô subindo, e outro seria outra parte que eu tô descendo. Nessa parte que eu tô descendo, a posição seria negativa? Aí depende do gráfico, porque olha só. Aqui é um gráfico. Se a minha parábola está escrita assim, minha posição só é positiva. Mas, por exemplo, minha parábola poderia estar escrita aqui embaixo, ó. Aí todos eles seriam negativos. Em termos de S, vai depender de como o gráfico está escrito. Mas, independente se a parábola está aqui, se ela está aqui, se ela está aqui, isso aqui representa a subida, então é positivo. E esse aqui representa a descida, então é negativo. Tá? Beleza aí, Arthur? Então uma parte vai ser negativa e outra parte positiva. Isso. E você percebe que o mesmo vale aqui para o gráfico também de aceleração positiva, ó. Quando ele desce, este lado aqui, ó, é negativo, descer, e esse aqui que está subindo, ó, positivo. Então, subir é bom, descer é ruim, né? Uma regra aí mnemônica. Professor, uma questão que você passou nas atividades eu tive dificuldade foi essa aí, que a parábola, ela estava batendo no T, no caso, o vértice estava batendo no T.